Olá, amores! Eu sou a professora Isa Novas e nesse vídeo aqui a gente vai dar continuidade a um quadro que eu abri no mês passado, que se chama Literatura na Redação. O vídeo não é para ficar falando especificamente da redação, tá? Eu não sou professora de redação e não vou ficar aqui ensinando como é que se constrói, como é que se faz, como é que se produz uma redação. O meu objetivo é acrescentar o repertório. E como eu sei que a literatura é uma fonte muito rica de repertório para redação, então eu vou utilizar esse espaço aqui para ajudar vocês vestibulandos que precisam ampliar o repertório com bons textos, certo? Então, nesse vídeo, a gente vai fazer a leitura de um conto, leitura e análise bem detalhada de um conto chamado O Caso da Vara, de Machado de Assis. Então, o foco do vídeo é a leitura e a análise. E então você pode utilizar esse conto como repertório para sua redação. Lá no finalzinho do vídeo, fica até o final, que eu vou falar um pouquinho mais especificamente sobre a redação, dando sugestões de temas. Você pode encaixar esse conto em alguns temas mais específicos e eu vou dar aqui algumas sugestões, certo? Lá no final do vídeo. Mas a maior parte do vídeo, leitura e análise. Então vamos começar já! O Caso da Vara, eu tô fazendo a leitura por essa edição aqui, que é uma edição, um compilado com 50 contos do Machado, então eu utilizo esta edição sempre para leitura ou para produção de conteúdo, tá? Mas você pode fazer o download desse conto no site do domínio público, porque toda a obra do Machado de Assis está em domínio público. Se você, caso não tenha, porque é legal, né? Você acompanhar a minha leitura aqui com o texto. Mas se você quiser só ouvir também, tá tudo bem. Eu quero só rapidamente falar para vocês que vocês vão me encontrar além do YouTube, vão me encontrar também no Instagram, que eu já comentei, vão me encontrar lá no TikTok e também no Spotify. Lá no Spotify eu coloco o projeto do CLV, não sei se você já conhece, acho que é bem interessante. Se você gosta de leitura comentada e explicada, no CLV eu faço a leitura de romances, tá? Romances que também estão em domínio público. Atualmente a gente está fazendo a leitura de um romance da Ilustre Casa de Ramírez. O título é A Ilustre Casa de Ramírez, é um romance do Eça de Queiroz, um escritor contemporâneo do Machado de Assis, certo? Então eu coloco os vídeos aqui no YouTube toda segunda-feira às 14 horas e jogo lá para o Spotify também no mesmo dia e no mesmo horário. Bem, além disso, gente, eu tenho material de estudo para ajudar os alunos, os vestibulandos da FUVEST, da Unicamp, e você pode acessar no link que vai aparecer aqui embaixo. Nesse link você vai ter acesso a todos os materiais de estudos que já estão disponíveis, ok? Mas vai acompanhando porque eu vou soltando. Todos os meses tem material de estudo novo, então vai acompanhando. E daqui a pouco também vai ter o lançamento do curso das obras da Unicamp. Então continue acompanhando nesse mesmo link e daí você vai sabendo de todas as novidades. Então agora vamos iniciar o Caso da Vara, ok? Bora lá. Damião fugiu do seminário às 11 horas da manhã de uma sexta-feira de agosto, não sei bem um ano, foi antes de 1850. Passados alguns minutos, parou vexado. Não contava com o efeito que produzia nos olhos de outra gente aquele seminarista que ia espantado, medroso, fugitivo. Desconhecia as ruas, andava e desandava, finalmente parou. Para onde iria? Para casa não. Lá estava o pai que o devolveria ao seminário depois de um bom castigo. Não assentava no ponto de refúgio porque a saída estava determinada para mais tarde. Uma circunstância fortuita o apressou. Para onde iria? Lembrou-se do padrinho, João Carneiro, mas o padrinho era um moleirão sem vontade, que por si só não faria coisa útil. Foi ele que o levou ao seminário e o apresentou ao reitor. Trago-lhe o grande homem que há de ser, disse ele ao reitor. Venha, acudiu este, venha o grande homem, contanto que seja também humilde e bom. A verdadeira grandeza é chã, moço. Então, vou parar aqui um pouquinho para fazer uma breve explicação. O que a gente tem aqui no início?
A gente tem um seminarista chamado Damião que fugiu do seminário, ok? Então ele fugiu, ele está correndo pelas ruas e ele pensa, vou voltar para a casa do meu pai? Não. Então essa informação dele não voltar para a casa do pai, porque o pai o mandaria de volta para o seminário, a gente já consegue ter uma ideia da questão, né, da criação, da relação entre pais e filhos, a relação, aquela família patriarcal que só o pai manda e o filho precisa obedecer a qualquer coisa que o pai mande, mesmo que não seja da vontade do filho. A gente tem aqui a informação que ele está fugindo, e se ele está fugindo, é porque provavelmente ele não quer ser um padre, ele não quer estar em um seminário. No entanto, ele está lá porque foi obrigado, e agora ele está fugindo e não quer voltar para a casa do pai. Daí ele pensa numa outra possibilidade, no padrinho dele. O nome do padrinho, João Carneiro. Só que ele fala, esse padrinho ele é meio mole, então, quer dizer, não vai adiantar nada, porque ele vai acabar falando pro meu pai e, consequentemente, vai me mandar de volta pro seminário. Então, não vai adiantar nada também ir para casa do padrinho. Continuando. Tal foi a entrada, pouco tempo depois, fugiu o rapaz ao seminário. Aqui o vemos agora na rua, espantado, incerto, sem atinar com refúgio nem conselho, percorreu de memória as casas de parentes e amigos, sem se fixar em nenhuma. De repente, exclamou, vou pegar-me com Sinhá Rita. Ela manda chamar meu padrinho, diz-lhe que quer que eu saia do seminário. Talvez assim. Então ele pensa numa outra pessoa, na Sinhá Rita. Quem que é essa Sinhá Rita? Ela é amiga do padrinho, ok? Do João Carneiro. Sinhá Rita era uma viúva querida de João Carneiro, querida, né? Próxima de João Carneiro, do padrinho. Damião tinha umas ideias vagas dessa situação e tratou de aproveitar. Olha só, o Machado de Assis é sempre muito sutil e eu acho isso brilhante. Porque ele fala assim, é uma querida, assim a Rita, viúva, e é uma querida do meu padrinho João Carneiro. Ele tinha umas ideias vagas dessa situação e tratou de aproveitar. Quer dizer, ele tinha uma ideia vaga do tipo de relacionamento que talvez existisse entre a Sinhá Rita e o padrinho, ok? E ele tratou de aproveitar dessa situação. Onde morava? Estava tão atordoado que só daí a alguns minutos é que ele acudiu à casa, era no Largo do Capim. Santo nome de Jesus, que isso? Bradou Sinhá Rita, sentando-se na marquesa onde estava reclinada. Damião acabava de entrar espavorido. No momento de chegar à casa, vira passar um padre e deu um empurrão à porta, que por fortuna não estava fechada a chave nem ferrolho. Depois de entrar, espiou pela rótula a ver o padre e este não deu por ele e ia andando. Então ele não bateu na casa da Sinhá Rita para entrar, ele foi entrando. Por quê? Porque ele viu um padre, esse padre podia reconhecê-lo. Então ele simplesmente entrou, já que a porta estava aberta. E a Sinhá Rita levou um susto, claro, né? Quando fala rótula, gente, rótula é a janela, né? Então ele entrou na casa e pela rótula, né, pela frestinha da janela, ele observou a rua. Mas que isso, senhor Damião? Bradou novamente a dona da casa, que só agora o conhecera. Que vem fazer aqui? Damião, trêmulo, mal podendo falar, disse que não tivesse medo, não era nada, e explicar tudo. Descanse e explique-se. Já lhe digo, não pratiquei nenhum crime, isso juro, mas espere. Sinhá Rita olhava para ele espantada e todas as crias de casa e de fora, que estavam sentadas em volta da sala, diante das suas almofadas de renda, todas fizeram parar os biuros e as mãos. Sinhá Rita vivia principalmente de ensinar a fazer renda, grivo e bordado. Enquanto o rapaz tomava fôlego, ordenou às pequenas que trabalhassem e esperou. Afinal, Damião contou tudo. O desgosto que lhe dava o seminário, estava certo de que não podia ser bom padre. Falou com paixão, pediu-lhe que o salvasse. Então, ele chega para ela e pede auxílio. Então, vamos observar também uma questão de contexto que vai ser muito importante aqui para esse conto, que na sala, quando ele entra, tem as crias dela, tá? Quando fala de crias, né, ela cita assim, as crias de casa e de fora. Quando fala as crias de casa, a gente está falando de escravizadas, tá?
Porque, gente, a abolição aconteceu em 1888 e o texto está situado, essa informação está lá no primeiro parágrafo do texto, antes de 1850, portanto, antes da abolição. Então, essas crias dela são as escravizadas dela, certo? E tinha a dela e as de fora, quer dizer, de outras casas que iam até ela para ensinar, né, para aprender, essas meninas queriam aprender os bordados. Possivelmente mandadas pelas suas patroas, pode ser, tá bom? Mas essa informação a gente não tem, é só uma suposição. Depois, né, daí ele explica tudo, diz que ele não quer continuar o seminário, ele não pretende ser padre, ele não vai ser um bom padre, e pede ajuda para ela. Como assim? Não posso nada. Pode querendo. Não, replicou ela abanando a cabeça, não me meto em negócios de sua família que mal conheço. E então seu pai, que dizem que é zangado, Damião viu-se perdido, ajoelhou-se-lhe aos pés, beijou-lhe as mãos desesperado. Pode muito, sinhá Rita. Peço-lhe pelo amor de Deus, peço que a senhora tiver de mais sagrado, por alma de seu marido, salve-me da morte, porque eu mato-me se voltar para aquela casa. Então ele implora, ele ajoelha pedindo ajuda, porque ela diz no início que não poderia ajudar como. Então ele implora. Sinhá Rita, lisonjeada com as súplicas do moço, tentou chamá-lo a outros sentimentos. A vida de padre era santa e bonita, disse-lhe ela. O tempo lhe mostraria que era melhor vencer as repugnâncias e um dia... Não, nada, nunca, redarguiu Damião, abanando a cabeça e beijando-lhe as mãos, e repetia que era a sua morte. Sinhá Rita hesitou ainda muito tempo, afinal perguntou-lhe por que não ia ter com o padrinho. Meu padrinho? Este é ainda pior que papai. Não me atende. Duvido que atenda alguém. Não atende? Interrompeu sinhá Rita, ferida em seus brios. Ora, eu lhe mostro se não atende. Então, olha só que interessante. De novo, Machado de Assis muito sutil. Ele dá ali, né, anteriormente, uma informação de que existia alguma coisa, ele suspeitava de alguma coisa entre o relacionamento do padrinho com a sinhá Rita, e agora ele diz para ela, não vou pedir ajuda pro meu padrinho porque ele não me atende e também não atende ninguém. Então ela, ferida nos seus brios, quer dizer, no seu orgulho próprio, né, ela diz para ele, vamos ver se não atende. Então quer dizer, ela decide ajudar muito mais para provar a sua autoridade, provar que ele atende sim, do que pura e simplesmente porque quer ajudar, né? Chamou o moleque e bradou-lhe que fosse à casa do senhor João Carneiro chamá-lo, já e já. E se não estivesse em casa, perguntasse onde podia ser encontrado e corresse a dizer-lhe que precisava muito de lhe falar imediatamente. Anda, moleque. Então, quando fala moleque, também está falando de um escravizado, tá bom? Às vezes filhos, né, dos escravizados da família e tudo mais que acabam ficando e trabalhando também para o patrão. Damião suspirou alto e triste. Ela, para mascarar a autoridade com que dera aquelas ordens, explicou ao moço que o senhor João Carneiro fora amigo do marido e arranjara-lhe algumas crias para ensinar. Depois, como ele continuasse triste, encostado a um portal, puxou-lhe o nariz, rindo. Ande logo, seu padreco, descanse que tudo se há de arranjar. Sinhá Rita tinha 40 anos na certidão de batismo e 27 nos olhos. Era apessoada, viva, patusca, amiga de rir, mas quando convia, brava como o diabo. Quis alegrar o rapaz e, apesar da situação, não lhe custou muito. Dentro de pouco, ambos eles riam, ela contava-lhe anedotas e pedia-lhe outras que ele referia com singular graça. Uma destas, estúrdia, quer dizer, extravagante, né? Uma dessas piadas extravagantes, obrigada a trejeitos, fez rir a uma das crias de sinhá Rita, que esquecera o trabalho para mirar e escutar o moço. Sinhá Rita pegou de uma vara que estava ao pé da marquesa e ameaçou-a. Lucrécia, olha a vara! Então vamos lá, quanta informação que a gente tem aqui também, né? Então, enquanto o moleque vai chamar o João Carneiro, e diz, né, o recado diz que eu estou chamando e que ele me atenda imediatamente, eles ficam ali, a sinhá Rita e o Damião.
ok? E daí o que que acontece? Ela tenta distrair o Damião um pouco. Ele tá preocupado, ele tá triste, daí eles começam a conversar. Ele é muito brincalhão, gosta de fazer alguns gracejos, contar algumas piadas. E daí o que que ele faz? Ele conta algumas piadas, uma delas bem extravagante, e essa Lucrécia, que é uma das crias, certo? A gente já falou sobre esse termo, uma das crias, uma das escravizadas ali da Sinhá, Rita, ela dá risada. Quando ela dá risada, a Sinhá Rita acha aquilo um atrevimento. Por quê? Porque para rir ela parou de trabalhar e começou a prestar atenção na conversa, né? E além disso, é como se ela estivesse se intrometendo ali na conversa deles, né? Então ela foi ameaçada com o quê? Com uma vara. Como é o título do conto? O título, certo? Vamos lembrar essa relação. O caso da vara. Então vamos lá. A pequena abaixou a cabeça, aparando o golpe, mas o golpe não veio, era uma advertência, e se à noitinha a tarefa não estivesse pronta, Lucrécia receberia o castigo de costume. Damião olhou para a pequena, era uma negrinha, magricela, um frangalho de nada, com uma cicatriz na testa e uma queimadura na mão esquerda, contava 11 anos. Damião reparou que tossia, mas para dentro, surdamente, a fim de não interromper a conversação. Teve pena da negrinha e resolveu apadrinhá-la se não acabasse a tarefa. Sim, a Rita não lhe negaria o perdão. Demais, ela rira por achar-lhe graça. A culpa era sua, se a culpa interxiste. Então, vamos lá. Quando ela é ameaçada, a Lucrécia é ameaçada com a vara, o que a menina faz? A pequena, ela imediatamente abaixa a cabeça, né? Aparando o golpe, assim, como se fosse apanhar naquele momento. Então, isso mostra que, na verdade, ela sofria esses maus tratos, ela apanhava constantemente. Além disso, mostra que ela diz aqui, né, descreve que ela era muito magrinha, que ela tinha apenas 11 anos, quer dizer, uma menina, e além disso, ela tinha uma cicatriz na testa e uma queimadura na mão. Então, todas essas informações nos dizem a respeito dos maus tratos que essa menina sofria, que os escravizados sofriam. Então, o Machado de Assis está, na verdade, fazendo uma alegoria de todos eles, do sofrimento de todos eles e desta situação horrorosa que faz parte da nossa história, né? E essa menina, então, ela sofre. Ele olha para a menina, o Damião, ele se sente comovido e diz, vou apadrinhar essa menina. Então, caso ela não termine a tarefa, ela naturalmente apanharia. No entanto, se ela não terminar essa tarefa, eu vou defendê-la, eu vou apadrinhá-la, certo? Então, é a decisão que ele toma. Vamos lá, continuando. Nisto, chegou João Carneiro. Empalideceu quando viu ali o afilhado e olhou para Sinhá Rita, que não gastou tempo para preâmbulos, certo? Quando chega, também olha a sutileza do Machado de Assis. Quando ele chega e ele vê o sobrinho, ele fica branco. Como assim? Por que o sobrinho tá ali, na casa dela, né? Olha só, vamos pensando ali, né? Disse-lhe que era preciso tirar o moço do seminário, que ele não tinha vocação para a vida eclesiástica e antes um padre de menos que um padre ruim. Cá fora também se podia amar e servir a Nosso Senhor. João Carneiro, assombrado, não achou que replicar durante os primeiros minutos. Afinal, abriu a boca e repreendeu o afilhado por ter vindo incomodar pessoas estranhas e em seguida afirmou que o castigaria. Então o padrinho ficou bravo, né, com o Damião. E ela rapidamente ali contou, né? Assim, a Rita que contou, a gente percebeu que o Damião não falou nada até agora. Qual castigar, qual nada? Interrompeu sim a Rita. Castigar por quê? Vá falar a seu compadre. Não afianço nada, não creio que seja possível. Esse verbo, né, afiançar, significa garantir. Quer dizer, não garanto nada. Eu posso até conversar com o pai do Damião, mas não vou garantir nada. Há de ser possível, afianço eu. Se o senhor quiser, continuou ela, com certo tom insinuativo, tudo se há de arranjar. Peça-lhe muito que ele cede. Ande, senhor João Carneiro. Seu afilhado não volta para o seminário. Digo-lhe que não volta. Mas minha senhora, vá. Então ela dá ordens também, né? Então ela tem essa autoridade, ela é muito autoritária, a gente já percebeu.
tanto com o João Carneiro, que é um tanto submisso dela, ok? Como também com as pessoas que estão ali na casa dela, trabalhando na casa dela, certo? João Carneiro não se animava a sair nem podia ficar, estava entre um puxar de forças opostas. Não lhe importava, em suma, se o rapaz acabasse clérigo, advogado ou médico, ou qualquer outra coisa vadio que fosse, mas o pior é que lhe cometiam uma luta ingente com os sentimentos mais íntimos do compadre, sem certeza do resultado, e se este fosse negativo, outra luta com Sinhá Rita, cuja última palavra era ameaçadora. Digo-lhe que ele não volta. Tinha de haver por força um escândalo. Então ele estava como se lutando contra forças opostas. Uma força era o pai do Damião, um cara autoritário, porque se não fosse autoritário nessa relação familiar, o Damião era só falar pro pai, né? Pai, não quero ser padre, não quero frequentar o seminário, o pai deixaria, certo? E ele então voltaria para a casa dele e não estaria acontecendo nada disso. Então, está acontecendo toda essa situação exatamente por conta do autoritarismo do pai do Damião. O João Carneiro está também entre uma outra força autoritária aqui no conto, que é a própria Sinhá Rita, tá? João Carneiro estava com a pupila desvairada, a pupila trêmula, o peito ofegante. Os olhares que deitava a Sinhá Rita eram de súplica, mesclados de um tênue raio de censura, porque ele não pedia outra coisa, porque ele não ordenava que fosse a pé, debaixo de chuva, a Tijuca ou Jacarepaguá, mas logo persuadira ao compadre que mudasse a carreira do filho. Conhecia o velho, era capaz de lhe quebrar uma jarra na cara. Ah, se o rapaz caísse ali, de repente, apoplético, morto, era uma solução. Cruel, é certo, mas definitiva. Apoplético, né, é uma doença, tá? Então, se ele caísse doente, ele morto, né, de repente, isso resolveria a situação. Então, insistiu Sinhá Rita. Ele fez-lhe um gesto de mão que esperasse. Coçava a barba, procurando um recurso. Deus do céu, um decreto do Papa dissolvendo a igreja, ou pelo menos extinguindo os seminários, faria acabar tudo em bem. João Carneiro voltaria para casa e ia julgar os 3 setes. Imaginai que o barbeiro de Napoleão era encarregado de comandar a batalha de Austerlitz. Mas a igreja continuava, os seminários continuavam, o afilhado continuava, cozido à parede, olhos baixos, esperando sem solução apoplética. De novo essa palavra, né? Mas enfim, ele tá ali pensando numa solução, ele espera porque ele fala assim, nossa, uma outra solução, além do sobrinho cair morto, de repente, podia ser também a igreja se dissolver, acabar com os seminários. Qual é a possibilidade disso acontecer, né? Zero, nula. Por quê? Porque ele até lembra, né? A igreja já está viva há tantos e tantos e tantos anos, passou por tantas lutas, por tantas guerras e continua aí, né? Não é por conta disso que a igreja vai acabar. Vá, vá, disse Sinhá Rita, dando-lhe o chapéu e a bengala. Não teve remédio. O barbeiro meteu a navalha no estojo, travou da espada a sair da campanha. Damião respirou, exteriormente deixou-se estar na mesa, olhos fincados no chão acabrunhado. Sinhá Rita puxou-lhe, desta vez, o queixo. Ande jantar, deixe-se de melancolias. A senhora crê que ele alcance alguma coisa? Há de alcançar tudo, redarguiu Sinhá Rita, cheia de si. Ande, que a sopa está esfriando. Apesar do gênio galhofeiro de Sinhá Rita, quer dizer, divertido, debochado, né, o gênio dela, e do seu próprio espírito leve, Damião esteve menos alegre ao jantar do que na primeira parte do dia. Não fiava do caráter mole do padrinho, quer dizer, ele não confiava que dessa conversa do padrinho conseguisse ter algum resultado positivo. Contudo, jantou bem e, para o fim, voltou às pilhérias da manhã. À sobremesa, ouviu um rumor de gente na sala e perguntou se o vinham prender. Hão de ser as moças. Levantaram-se e passaram a sala. As moças eram 5 vizinhas que iam todas as tardes tomar café com Sinhá Rita e ali ficavam até o cair da noite. As discípulas, findo o jantar delas, tornaram as almofadas de trabalho. Então chega visitas, tá? As vizinhas que vão ali para tomar café e aquelas discípulas, né? Aquelas crias
né, que estavam ali trabalhando, aprendendo a afiar, a bordar, elas nesse momento elas se dissipam, né, e elas voltam aos seus trabalhos. Sinhá Rita presidia a todo esse mulherio de casa e de fora. O sussurro dos biuros e o palavrear das moças eram ecos tão mundanos, tão alheios à teologia e ao latim, que o rapaz deixou-se ir por eles e esqueceu o resto. Durante os primeiros minutos ainda houve da parte das vizinhas certo acanhamento, mas passou depressa. Uma delas cantou uma modinha ao som da guitarra, tangida por Sinhá Rita, e à tarde foi passando depressa. Antes do fim, Sinhá Rita pediu a Damião que contasse certa anedota que lhe agradara muito. Era a tal que fizera rir Lucrécia. Ande, senhor Damião, não se faça advogado que as moças querem ir embora. Vocês vão gostar muito. Damião não teve remédio senão obedecer. Malgrado o anúncio e a expectação que serviam a diminuir o xiste e o efeito, a anedota acabou entre risada das moças. Damião, contente de si, não esqueceu Lucrécia e olhou para ela a ver se rira também. Viu-a com a cabeça metida na almofada para acabar a tarefa. Não ria, ou teria rido por dentro, como tossia. Então, nessa conversação lá da Sinhá Rita com as suas visitas, né, com as suas vizinhas, o Damião estava ali, elas ficaram acanhadas no começo e depois a Sinhá Rita tratou de colocar o Damião nessa conversa, pedindo para ele contar as suas piadinhas e de novo contar aquela tal piada que fez a Lucrécia rir. E elas também deram muita risada, só que de novo, vamos voltar para essa situação aqui da Lucrécia, né? Ela não riu nesse momento, ela estava com a cara enfiada ali no seu bordado. Por quê? Porque ela precisava terminar o trabalho, ela tinha sido ameaçada. Se ela não terminasse aquele trabalho, ela apanharia, certo? Antes do dia, né, acabar, ela levaria uma surra. E o medo faz com que ela pare de prestar atenção em qualquer outra coisa. Ah, uma outra coisa importante que eu esqueci de comentar é sobre a tosse. Vocês perceberam que, inclusive, essa menina, ela tá doente, porque ela tá tossindo, mas ela tosse para dentro, ela não tosse para fora para não incomodar a patroa, tá? Então, olha essa questão dos escravizados da época, do comportamento e tudo mais. Então, é uma grande crítica que o Machado de Assis está fazendo aqui, né? Utilizando esse contexto dessa casa. Saíram as vizinhas e a tarde caiu de todo. A alma do Damião foi se fazendo tenebrosa antes da noite. Que estaria acontecendo? De instante a instante, ia espiar pela rótula e voltava cada vez mais desanimado. Nem sombra do padrinho. Com certeza, o pai fê-lo calar, mandou chamar 2 negros, foi à polícia pedir um pedestre e aí vinha pegá-lo à força e levá-lo ao seminário. Damião perguntou a Sinhá Rita se a casa não teria saída pelos fundos, correu ao quintal e calculou que podia saltar o muro. Quis ainda saber se haveria modo de fugir para a rua da vala, ou se era melhor falar a algum vizinho que fizesse o favor de o receber. O pior era a batina. Se Sinhá Rita lhe pudesse arranjar um rodaque ou uma sobrecasaca velha, porque ele estava vestindo a batina, ele estava vestindo a roupa do seminário ainda, né? Então, se ela pudesse arranjar para ele algum tipo de casaco, ela fala aqui de alguns estilos diferentes, né, mas algum tipo de casaco para que ele pudesse se esconder melhor. Sinhá Rita dispunha justamente de um rodaque, lembrança ou esquecimento de João Carneiro. Gente, o que tinha? Por que é que tinha um casaco do João Carneiro, do padrinho do Damião, na casa dela? A confirmação das coisas, né? Da sutileza do Machado de Assis, que vai nos dando as pitadas das informações. Tem um rodaque do meu defunto, disse ela rindo, mas para que está com esses sustos? Tudo se há de arranjar, descanse. Afinal, à boca da noite, apareceu um escravo do padrinho, com uma carta para Sinhá Rita. O negócio ainda não estava completo. O pai ficou furioso e quis quebrar tudo. Bradou que não, senhor, que o Peralta havia de ir para o seminário ou então metia-o no aljube ou na pesiganga. O que ele está falando aqui? Chega uma carta e nessa carta do padrinho está dizendo que ele já conversou com o pai e que o pai do Damião surtou e disse que ou ele volta para o seminário ou ele vai para a prisão. Tá? Então ele cita aqui, né, o Cárceres.
João Carneiro lutou muito para conseguir que o compadre não resolvesse logo, que dormisse à noite, meditasse bem se era conveniente dar à religião um sujeito tão rebelde e vicioso. Explicava na carta que falou assim para melhor ganhar a causa. Não tinha por ganha, mas no dia seguinte lá iria ver o homem e teimar de novo. Concluía dizendo que o moço fosse para a casa dele. Damião acabou de ler a carta e olhou para Sinhá Rita. Não tem outra tábua de salvação, pensou ele. Sinhá Rita mandou vir um tinteiro de chifre e na meia folha da própria carta escreveu esta resposta. Então olha a resposta que ela vai escrever agora. Ela escreve, tá? A Sinhá Rita para o João Carneiro. Joãozinho. Por que chama? Que intimidade é essa, né? Para chamar de Joãozinho. Joãozinho, ou você salva o moço ou nunca mais nos vemos. Oh. Fechou a carta com ombreia e deu-a ao escravo para que a levasse depressa. Voltou a reanimar o seminarista, que estava outra vez no capuz da humildade e da consternação. Disse-lhe que sossegasse, que aquele negócio era agora dela. Hão de ver para quanto presto. Não, eu não sou de brincadeiras. Então, de novo, a questão do orgulho, né? Hão de ver para quanto presto. Quer dizer, eu vou conseguir isso. Porque se eu quero, eu vou conseguir. A questão da autoridade. Era a hora de recolher os trabalhos. Sinhá Rita examinou-os. Todas as discípulas tinham concluído a tarefa. Só Lucrécia estava ainda almofada, meneando os biuros, já sem ver. Sinhá Rita chegou-se a ela, viu que a tarefa não estava acabada, ficou furiosa e agarrou-a por uma orelha. Olha a violência. Ah, malandra! Nhanhã, nhanhã, pelo amor de Deus! Por Nossa Senhora que está no céu! Malandra, Nossa Senhora não protege vadias. Lucrécia fez um esforço, soltou-se das mãos da senhora e fugiu para dentro. A senhora foi atrás e agarrou-a. Olha a violência física mesmo, né? Além de uma violência psicológica por conta do medo, tem a violência física aqui. Anda cá! Minha senhora, me perdoe, tossia a negrinha. Não perdoo, não. Onde está a vara? E tornaram ambas à sala, uma presa pela orelha, debatendo-se, chorando e pedindo, a outra dizendo que não, que havia de castigar. Onde está a vara? A vara estava à cabeceira da marquesa do outro lado da sala. Sinhá Rita, não querendo soltar a menina, bradou ao seminarista. Senhor Damião, dê-me aquela vara, por favor. Damião ficou frio, cruel instante. Uma nuvem passou-lhe pelos olhos. Sim, tinha jurado apadrinhar a pequena, que por causa dele atrasara o trabalho. Dê-me a vara, senhor Damião. Damião chegou a caminhar na direção da marquesa. A negrinha pediu-lhe então por tudo que houvesse mais sagrado, pela mãe, pelo pai, nosso senhor. Me acuda, meu senhor moço. Sinhá Rita, com a cara em fogo e os olhos esbugalhados, instava pela vara, sem largar a negrinha, agora presa de um acesso de tosse. Damião sentiu-se compungido, mas ele precisava tanto sair do seminário. Chegou à marquesa, pegou da vara e entregou a Sinhá Rita. E assim termina o conto. Uau! Uau! Que conto! Então quer dizer, ela, no final do dia, ela tinha sido ameaçada, né, a Lucrécia, que precisaria terminar o trabalho. Ela não termina o trabalho. Então, o que a Sinhá Rita faz? Quer pegar a vara para bater na menina, né? A violência física, que é uma coisa da época da escravidão no Brasil, faz parte é uma parte horrível da história do nosso país, né? E o Machado de Assis está aqui fazendo as suas denúncias. Uma coisa importante é que, assim, eu já ouvi muitas pessoas falarem que o Machado de Assis, às vezes, ele se omitia muito em relação à escravidão. Mas aqui tem a comprovação, nesse conto e em tantos outros contos, em tantos romances dele, o quanto ele utiliza os seus próprios textos para criticar esse fato, tá? Então, ele não era omisso, tá? O Machado de Assis, sim, ele lutava à maneira dele, claro, pela abolição. Mas, enfim, voltando. O Damião, então, ele estava ali, perto da vara. E, assim, a Rita queria aquela vara, então ela pede para ele. Só que ele tinha prometido, lá no início do conto, apadrinhar a menina, quer dizer, proteger a menina da Sinhá Rita, caso ela não terminasse o trabalho. E ele fica, então, entre
duas coisas, há uma dualidade dentro dele muito grande. Por quê? Porque se ele defender a menina, ele vai perder a ajuda da Sinhá Rita, porque ele vai irritar a Sinhá Rita e, consequentemente, vai perder a ajuda da Sinhá Rita. Perder a ajuda da Sinhá Rita significa ter que voltar para o seminário. E daí ele não vai ter o seu desejo atendido. Então ele fica entre salvar a própria pele ou ajudar a Lucrécia. Então o que ele faz? Ele salva a própria pele. É a questão das escolhas, né? E ele faz aqui a escolha dele, que é se salvar. Bem, então esse conto, gente, ele fala sobre essa questão das escolhas, né? E que as escolhas dentro de uma vida em sociedade geram muitas consequências. Então, por isso que a gente tem o título da vara aqui. E tem também uma outra questão, que é das súplicas que a Lucrécia vai fazendo. E ela implora, e ela faz as súplicas tanto para a Sinhá Rita quanto para o Damião. E essas súplicas imitam as súplicas feitas pelo Damião lá no início do conto, quando ele chega na casa da Sinhá Rita pedindo ajuda, certo? A menina, a Lucrécia, faz o mesmo, só que o Damião foi atendido e ela não. Por quê? A questão da escravidão, certo? Bem, esse conto me fez lembrar outros dois contos do Machado de Assis, eu vou citá-los brevemente aqui. Tem um conto chamado Pai contra Mãe, que é um conto que vai falar sobre um pai que ele vai escolher entre o filho dele ou o filho da escravizada. O que será que ele faz? Né? Então é uma questão da escolha também, um conto, gente, muito chocante. Aliás, eu não fiz a leitura desse conto aqui no canal. É uma boa pedida, né? E tem um outro conto também que se chama Conto da Escola, que foi o conto que eu fiz no mês passado. Eu já li esse conto aqui, se você não conhece, é interessante conhecer, que também vai falar sobre essa dualidade. O protagonista da história, que é uma criança, fica entre as suas obrigações e a diversão, entre fazer o certo ou fazer o errado. Então, são contos, esses três contos, né? O conto da vara, Pai contra Mãe e o conto da escola, são três contos que falam sobre escolhas, que falam sobre as consequências dessas escolhas, falam sobre a dualidade, né? Porque a gente está o tempo todo, muitas vezes a gente não percebe, mas durante o dia a gente faz escolhas o tempo todo. E assim que a gente escolhe alguma coisa, a gente naturalmente está deixando uma outra coisa de lado, vocês entendem? A cada escolha existe uma renúncia, para cada escolha tem uma renúncia. Então, o Machado de Assis, ele aborda também essas questões. E claro que a questão da escravidão no Brasil, que está aqui neste conto, e que também está no conto do Pai contra a Mãe, muito forte. Tem a questão do autoritarismo, que também está nesses três contos, tá? A gente tem aqui personagens muito alegóricos. Então, por exemplo, a Sinhá Rita é alegoria de autoritarismo. O pai do Damião também é uma alegoria de autoritarismo, de intransigência mesmo, sabe? Enquanto o Damião e o padrinho são alegorias de submissão, porque o pai do Damião, ele gerou essa situação de desconforto porque ele está obrigando o filho a ser seminarista e o filho não quer, mas é submisso ao pai e tem medo até de encarar o pai. E o padrinho, o João Carneiro, que é submisso à própria Sinhá Rita, certo? Então a gente tem aqui relação de poder. Bom, falando tudo isso a respeito da análise do conto, vamos falar rapidamente sobre sugestões aqui de redação, de temáticas, né? De redação. Por quê? Esse conto, ele pode ser utilizado como repertório para redação em vários aspectos. Se a gente for olhar para a relação familiar, para a relação de poder, a gente pode utilizá-lo como repertório quando aparecer temáticas que vão tratar sobre esse assunto. Por exemplo, que vão falar sobre os impasses éticos. A gente não tem aqui o Damião no impasse ético e a escolha que ele fez, né? Quando falar sobre as pressões exercidas sobre os jovens na escolha das suas profissões, e isso ainda é muito atual, tem muitos pais que não permitem que os filhos escolham o que fazer e que impõem a sua própria escolha. Tem também sobre a relação
autoritária entre pais e filhos, né, dentro de uma família patriarcal. Machismo também. Tem a questão do assédio moral, né? Por quê? Porque o filho, ele inclusive tem medo, Damião tem medo de voltar para casa do pai, então isso mostra a questão do assédio moral. Eu até marquei alguns tópicos aqui para não esquecer de falar nenhum, né? Se a gente for olhar para Lucrécia, vamos olhar para uma outra personagem do conto, a gente pode falar sobre os desafios para combater a violência no Brasil, a violência doméstica, a violência estrutural, né, para combater o racismo e uma série de coisas relacionadas a esse tema. Violência infantil também, né, contra as crianças, porque ela é uma menina de apenas 11 anos e frágil, além de todas as outras coisas, tá? Então, a gente pode olhar para vários personagens aqui e de acordo com a situação de cada personagem, o que cada personagem representa dentro desse conto, é possível que a gente utilize esse conto em redações aí de temas muito diversos, certo? Então, se esse tipo de vídeo ajudou você, deixa aqui a sua curtida, ok? E diga para mim se você gostou dessa análise e se você gostou também desse conto, tá? Beijão, tchau, tchau e até o próximo vídeo.